É dia de esta semana com Maria João Vilés e Ricardo Costa. Bem-vindos, muito obrigada. Bom ano, Maria João. Também marcou este dia de campanha o texto de Cavaco Silva no Observador sobre quem se pode ou não apropriar ou invocar a memória de Sá Carneiro. Estava-se a referir a Coutinho Figueiredo, e aos outros todos que andaram a clamar. Sim, que evocaram. Anda tudo com o Sá Carneiro na boca. Quando Cavaco Silva fala, pergunto-lhe porque está difícil para o PSD, ou neste caso para Marcos Mendes? Não, é muito interessante. Ele faz umas intervenções quase cirúrgicas, fez sempre, entre ter sido Primeiro-Ministro e Presidente e depois de ser Presidente. Não julgo, o artigo foi escrito antes, que tenha a ver com uma notícia de ontem, uma sondagem que dava o Dr. Marcos Mendes a descer um pouco, tem a ver com aquilo que ele sente como uma usurpação, se quiser, talvez a palavra seja demasiado forte, do património, do que é mais importante no património do PSD, que é evidentemente a figura fundadora de Sá Carneiro, o que ele conseguiu fazer, uma aliança duas vezes vitoriosa, em circunstâncias muito vigiadas por militares, etc., e, portanto, ele considera provavelmente um abuso, ou uma usurpação talvez seja excessivo, mas um abuso deslocado de pessoas que não viveram essas situações, na altura, se não precisassem de, agora oportunisticamente, se não estivéssemos em campanha eleitoral, talvez não se lembrassem sequer de Sá Carneiro, e, portanto, ele quis vir dizer um pouco, olha, tenham um bocadinho de juízo e não sejam indecentes com essas memórias, mas não acho que passe disto. Ele achou que tinha que fazer isto para defender o património do seu partido, mas acho isto sinceramente mais do que por estar preocupado hoje, não sabemos daqui a 8 dias, com a campanha, concretamente com a campanha de Marcos Mendes. Ricardo, e tu que fazes da campanha até agora, se algum candidato está... Um dos pontos interessantes disto, não acho que o artigo do professor Cavaco Silva tenha sido em resposta a isso, mas um dos temas interessantes é que um dos eleitorados mais disputados nestas eleições, até por ser o maior, é o eleitorado da AD, que se estivesse todo com o Luís Marques Mendes, a primeira volta estava decidida. O problema é que não está. E, portanto, há de facto as invocações de Sá Carneiro, entre outras invocações, as invocações de Passos Coelho. Pedro Passos Coelho está a ser citado várias vezes ao dia por vários candidatos. Mas não foi fundador, não tem importância. Mas tem importância, sim, claro, são questões diferentes, mas também importância também política e simbólica para o eleitorado da AD, ou para uma boa parte desse eleitorado, parte do princípio que sim. Com certeza, sim. Presumo que seja para todo o eleitorado, mas pelo menos para uma grande parte seguramente, e portanto há uma disputa de um eleitorado potencial que não está até ao momento, seja nas sondagens publicadas até antes do Natal, seja até agora, não está fixo ou fixado em torno do candidato dessa área política, porque se tivesse, digamos que esse eleitorado não era indisputável. E é a ideia que está criada, veremos depois no domingo, dia 18, se é ou não a real, de que há uma parte significativa desse eleitorado que é disputável, até uma parte por António José Seguro, embora eu acho que é mais simbólico, mas por parte de João Coutinho Figueiredo, que eu acho que está a marcar uma parte destas eleições. Mas é muito interessante porque nós temos do centro à direita fragmentadíssimo, fez-me lembrar as eleições de 85, que agora estão um pouco aí por causa de uns documentários na RTP, do Ivan Nunes e do Paulo em que havia a direita toda junta, mas toda, de facto, atrás de Freitas do Amaral, e uma esquerda fragmentadíssima e com tensões violentíssimas. Não estou a comparar nem os tempos, só nem que há aqui uma grande diferença. Não, claro que há, mas... Mas há uma diferença agora até entre estes dois blocos, que é, ouviu-se nestes últimos meses, muita gente diz, e está correto, o problema é a segunda derivada, é a esquerda está muito fragmentada e o centro-direita ou a direita também está muito fragmentada, com uma grande diferença. Enquanto na esquerda há uma grande fragmentação, mas há 3 candidatos muito pequenos, sim, estou a falar com base nas sondagens, mas por isso é que eu não falei da esquerda, não é a mesma António Filipe, coisa. Catarina Martins e Jorge Pinto, muito pequenos ou pequenos, e depois há António José Seguro, e depois há um candidato que não era da esquerda, mas de repente está ali mais caído, pelo menos no segundo das sondagens, que é o Almirante Gouveia e Melo, enquanto no bloco, se quisermos, todo do centro-direita até à direita, mais radical, há
há 3 candidaturas fortes e isso é completamente novo. Isso é completamente novo. Estamos a falar da área política maior, de longe, neste momento, segundo o Parlamento, é maior, é sociologicamente muito grande, o que não quer dizer que o que existe no Parlamento não se decalca para umas eleições presidenciais, não é assim, nunca foi, e não é assim também agora, é natural que seja, mas de facto isso é novo e há aqui de facto um problema para a AD, que atenção, que agora naturalmente eu parto do princípio que vai haver uma tentativa de dramatização por parte da candidatura de Luís Marques Mendes, porque um dos temas mais interessantes das sondagens, atenção, eu não acredito muito em tracking polls, não acredito. As tracking polls normalmente não servem para... não gosto de estar a falar mal da concorrência, isso nós também já tivemos há muitos anos tracking polls, há 20 anos. As tracking polls são boas para seguir tendências, não são boas para tirar fotografias a resultados eleitorais. Recorda só, em 2022, as tracking polls, 10 dias antes das eleições, deram o Rui Rio a ganhar umas eleições onde o PS teve maioria absoluta. E não era porque a sondagem estava errada, é porque foi um momento da campanha, e depois os momentos da campanha mudam depois, mas vamos ver. Mas o que é curioso é que, mesmo as sondagens que dão isto, dão a esmagadora maioria, ou a maioria das pessoas a dizer que Marques Mendes vai ganhar. E as duas coisas... não percebem. As duas coisas estão ligadas, que é um pouco a ideia de que se criou na sociedade portuguesa de que o Luís Marques Mendes vai ganhar, que isso está a jogar completamente contra qualquer ideia de necessidade de voto útil no próprio Luís Marques Mendes. E a campanha de Luís Marques Mendes não está a conseguir resolver isto. Não conseguiu resolver em todo o período dos debates, ou seja, conseguiu-se impor nos debates no sentido em que ele é bom em debates televisivos e, portanto, sairia sempre bem, mas do ponto de vista político, do ponto de vista da narrativa da campanha, do ponto de vista daquilo que os portugueses já, passado o Natal e o Ano Novo, e agora, à medida que os indecisos vão caindo e estamos a aproximar da data das eleições, a ideia de voto útil numa candidatura, nestes 3 candidatos, centro para a direita, não está para já a aparecer, e à esquerda, curiosamente, começa a haver alguma tendência de sedimentação em torno da candidatura de António José Seguro. Vamos ver se isto... Agora, se isto é assim, ainda há muita coisa para correr, e na ponta final as coisas podem se desatar, não é? Falta tempo, claro. E cada dia é um dia que pode trazer mudanças de opinião e que a gente amanhã esteja aqui a dizer uma coisa diferente. Eu só gostava era dizer que enquanto que nós sabemos aquilo que representa António José Seguro, o que é que ele vai fazer e dizer, etc. E podemos antever, ter a percepção do que será uma presidência dele, bem como de Marques Mendes, porque representam um passado e um presente que nós conhecemos e acompanhamos. Há um candidato que continua para mim a ser um pouco um mistério, que é o Almirante Gouveia e Melo. Porquê? Porque nós não sabemos, francamente, se ele é mais adepto dos valores que norteiam uma presidência mais aberta à esquerda ou à centro-esquerda, se é mais tocado ou mais afim de valores de uma direita mais conservadora ou menos conservadora. Não sabemos para quem é que ele fala para todos ao mesmo tempo, sem falar com nenhum. Eu continuo a dizer aqui, se eu tivesse que definir o personagem Gouveia e Melo, sim, politicamente, se eu tivesse que o explicar ou se tivesse que escrever sobre ele, teria dificuldade porque é uma mancha um bocadinho nebulosa, um bocadinho indefinida, que tão depressa diz que evoca o Mário Soares, como tão depressa evoca, não sei se o Sá Carneiro, por exemplo. Não é definido. Os outros candidatos, eu sou capaz de falar de João Coutinho de Figueiredo, de André Ventura e dos outros dois. Não sou capaz, não sei se você é. E acha importante essa definição para um Presidente da República? Acho muito importante que um Presidente da República... Estão sempre a sublinhar que são candidaturas pessoais e não partidárias. Até ao dia 18, com uma indefinição política, estratégica. Uma coisa, ele hoje fez-se valer no debate que ainda decorre, fez-se valer da sua experiência como militar, dado o momento atrapalhadíssimo que estamos a viver internacional. Mas isso não chega quando nós nunca ouvimos até hoje em debate algum ser substancial, trazer substância, trazer um programa, trazer uma ideia, trazer um objetivo. Não vimos. Você viu? Não. Há um ponto para mim que é mais relevante do ponto de vista... Mas não viu. Não, portanto, do ponto de vista sociológico... Não discordo. Há um ponto que é, do ponto de vista sociológico, é um ponto muito interessante, que é que nós vimos isto em legislativas e continuamos a ver de uma forma diferente em presidenciais, que é aquilo que disse há pouco.
enfim, quais são os dois candidatos mais previsíveis para a esmagadora maioria dos eleitores, mesmo para quem não vote neles. São os mais previsíveis. O PS e o IAD. É o candidato clássico do PSD e o candidato clássico do PS, mais ou menos clássico, é o Marcos Mendes e o António José Seguro. São os dois candidatos mais previsíveis, inclusive para quem não vota neles. Qual é o tema? É que neste momento há, para além, obviamente, dos clássicos, se quisermos, PCP e Bloco de Esquerda, com votações muito pequenas, há 3 candidatos que, de formas completamente diferentes, e são muito diferentes, corporizam uma ideia, ou ideias, que vão contra o clássico Bloco Central. E que são tão diferentes como o Almirante Gouveia e Mel, o João Coutinho Figueiredo e o André Ventura. Mas são muito mais claros esses. Mas, Maria João, mas se que somar a votação destes três, repito, completamente distintos, portanto não são somáveis como uma massa política, mostra que há, de facto, um número grande de portugueses que a última coisa que quer, pelos vistos, é uma candidatura previsível. E isso é novo do ponto de vista político. É novo do ponto de vista político, é novo também em presidenciais. Não há a ideia de que... Eu não acho que previsibilidade seja a mesma coisa que indefinição. Não são a mesma coisa. Eu falei de indefinição. Não são a mesma coisa. André Ventura não é um indefinido. Não. O João Coutinho não é um indefinido. Mas seria um presidente bastante imprevisível. O próprio João Coutinho Figueiredo de uma forma completamente diferente, sublinho isto várias vezes, e a cores, também tem um grau de imprevisibilidade, no sentido em que nunca sequer teve funções executivas. Não é a mesma coisa, mas e o Almirante Gouveia e Mel, por razões de experiência também. Mas isso, repito, eu não estou agora a avaliar, não estou a qualificar, estou a dizer objetivamente, os valores da confiança, segurança, previsibilidade, que em eleições clássicas tenderiam a estar a emergir à medida que as eleições se aproximam, até ao dia em que falamos, dia 6 de janeiro, não estão a emergir. E isso é novo. E, na verdade, é novo, mas não é surpreendente se nós olharmos para o ciclo eleitoral recente que temos tido, onde há, de facto, uma certa vontade de abanar coisas e de coisas novas. Fazendo já a ponto para mesmo o nosso coisas muito próximo contraditórias tema, há 2 candidatos, Maria João Vilés, que vão ao Conselho de Estado de sexta-feira, onde Fazem além da parte do Conselho Ucrânia, de Estado, sim, são conselheiros de Finalmente, Estado, onde falar de alguma coisa importante. além da Ucrânia também vai ser debatida a intervenção na Venezuela por parte dos Estados Unidos. Marcelo Rebelo de Sousa, assim... Talvez assim os candidatos passem a falar um pouco mais de política externa. Sim. O que lhe pergunto é... Coisas que são das suas funções? Sobre o que se passou este fim de semana, se é uma ilusão para si pensar que por ter caído Maduro também caiu a ditadura na Venezuela, se é cedo para concluir isso? É cedo para tudo. É cedo para decidir o que quer que seja. Eu, por mim, digo que foi um enorme choque. Muita gente me diz que o direito internacional ou que não existe, ou que é mal interpretado, ou que já foi ultrapassado, estamos noutro mundo. Eu achei aquilo inacreditável, sendo que, por um lado, fiquei muito contente que já ninguém reconhecia a Venezuela. Não havia nenhum país, tirando os 3 ou 4 amigos dele, que reconhecessem um Estado completamente falhado, sem autoridade nenhuma, com as cadeias cheias de presos torturados e maltratados, e um Estado falhado e um interposto de narcotráfico. Portanto, não se pode dizer pior. Nesse sentido, é ótimo que tenha sido arredado. Só que, e já houve precedentes, como no Panamá, com piores circunstâncias, com mortos, com se quiser ainda mais abuso do uso da força do que aqui, que foi restrito a um forte. O que eu queria dizer que me parece novo aqui é que eu nunca vi, nem pensava ver, um gesto muito discutível de facto de atropelo à regra e à ordem internacional pela qual nos regemos desde a Segunda Guerra, que é uma arrogância gelada, como se Trump tivesse sido ungido por um mandamento, pode, quer, manda e faz. Há qualquer coisa de muito impressionante na forma como ele diz, e a Cuba, agora que se põe evidente que Cuba depende do petróleo da Venezuela, Cuba está... E esta noite já disse que a Groenlândia agora é uma prioridade. Não, a maneira como ele fala como um dono, com uma arrogância no uso do poder, uma má interpretação do uso do poder. Há qualquer coisa aqui que para mim é nova, se quiserem, e que é quase tão grande como o choque que eu tive de ver um presidente ir depor outro à casa dele. Quer dizer, não é uma coisa que a gente esteja habituados e que engula e que aplauda.
Uma coisa é dizer ainda bem que o povo venezuelano ficou liberto, outra coisa é o meio como esse presidente esse povo ficou liberto. E tenho as maiores dúvidas... Ficou liberto, salvo seja. Como? O povo não ficou nada liberto. Não, sim, pelo menos não está lá. Tenho dúvidas de que haja qualquer coisa de parecida com um plano sólido, bem pensado, estratégico para o day after. Não me parece. Quem os americanos consentiram que estivesse é a vice-presidente, que é a irmã, aliás, do presidente do Parlamento, que não estão aparentemente ligados ao narcotráfico e que tiveram uma espécie de escolha ou de bênção, se quiser, dos americanos, do presidente norte-americano. Ricardo, e tu, entre o ter conseguido derrubar um homem visto como um ditador, como Maduro... Não é visto, era um ditador, isso não tem dúvida, ditador e uma ilegítimo. eventual violação do direito internacional. O tema não está aí, o tema está sempre... Onde é que posicionas a legitimidade o tema está a desta seguir. intervenção? Há um exemplo, há vários exemplos para trás, há um exemplo até que nem foram os americanos os responsáveis, foram corresponsáveis, foi o caso da Líbia. Quando o Muammar Gaddafi caiu, também, de alguma forma, se festejou, entre aspas, pronto, era um ditador totalmente ilegítimo. O que é que aconteceu à Líbia a partir daí? Transformou-se num caos, tem 2 governos, tem uma guerra civil, estão lá os russos e os turcos a ajudar as várias partes, e é uma porta aberta para a imigração ilegal no sul da Europa. E na altura foi a França e o Reino Unido que comandaram as operações, os Estados Unidos sentados no banco de trás, e o Obama próprio disse mais tarde que foi o maior erro da vida dele do ponto de vista político. E o problema é esse, quando não há um plano para o dia a seguir, é que o festejo ou mas há um plano para a América Latina. Mas quando não há um plano para uma democratização ou um novo regime, seja lá qual ele for, as coisas não funcionam. E o problema, e o que já se percebeu aqui, que era, aliás, relativamente fácil de perceber se estudar um bocadinho do que é que a equipa do Trump foi dizendo, embora com grandes contradições, porque eles também têm tensões internas, não é? A ideia de que há uma homogeneidade na equipa da Casa Branca não há, é uma grande coligação, não. Aqui foi a linha, se quisermos, do Marco Rubio, que é a pessoa com mais cabeça, sobretudo para a América Central, que ganhou força em relação a outras, e fez. E há outros que não têm a mesma posição, mas isto é normal em qualquer chancelaria, se quisermos. O ponto aqui é as pessoas que, por exemplo, o governo português, e bem, já o governo anterior, não reconheciam Nicolás Maduro. Reconheciam o presidente que foi eleito, ganhou as eleições e que não pôde, o Edmundo Gonçalves. Mas, de repente, quando iam festejar a queda do Maduro, perceberam rapidamente que não havia para festejar nada no sentido seguinte, que é, ok, então agora qual vai ser o plano para se instaurar no poder o presidente que ganhou eleições legítimas e que, por exemplo, Portugal reconheceu essas eleições como ilegítimas. Não há nem aparece, não há nem, até ao momento, quando falamos, não parece haver nenhuma vontade. E isso coloca, nomeadamente países europeus, em particular alguns que tenham comunidades importantes na Venezuela, como Espanha ou como Portugal, uma posição extremamente complexa. E o segundo problema é o outro, que é o da Groenlândia, que não tem nada a ver com isto, e tem tudo, que é, para Trump, para a administração Trump, na chamada checklist das coisas que tem para fazer, listas a fazer, aquilo vão pondo quadradinhos, vão pondo risquinhos, e a seguir vêm risquinhos que têm a ver com a União Europeia. Para o Conselho de Estado desta sexta-feira, Maria João, a Ucrânia foi o primeiro motivo para a convocação dessa reunião por parte do Presidente da República. Mas sabe que a Ucrânia hoje houve mais uma reunião em Paris com europeus e americanos. E é muito impressionante que é sempre quase dada como a última ou penúltima reunião, já estamos a 90%. Só que é preciso dizer uma coisa, está tudo nos 10% que faltam sempre desde o princípio e faltarão, porque Putin quer uma vitória política, não quer uma vitória militar, não está interessado em ter um bocadinho dos terrenos da área de perímetro da Ucrânia que já conquistou, quer uma vitória política, quer a Ucrânia, e portanto não vai ceder, eu não tenho nenhuma ilusão sobre isso. A reunião de hoje foi muito importante. Foi muito importante e, na minha opinião... Elas são todas muito importantes. Mas atenção, na minha opinião justifica totalmente o Conselho de Estado. Não, e sim. Eu já era de acordo em relação a este Conselho de Estado, acho que deixá-lo mais para tarde não faz sentido, por uma razão muito simples. O que é que foi dito hoje? Apesar de ser uma hipótese remota, é uma posição política, o que hoje diz o Reino Unido e a França é que estão dispostos, prontos, para enviar tropas para a Ucrânia depois da guerra acabar, para uma força de manutenção de paz e vigilância. Mas a guerra não vai acabar. Certo, mas há pela primeira vez...
aquela chamada coligação de vontades, liderada pela França e Sim, pelo Reino Unido, concretizou-se. porque os Estados Unidos já disseram que não vão estar, assumem a posição de poder ter tropas no terreno, nomeadamente na Ucrânia, coisa que provavelmente a Rússia não vai aceitar, mas estão a dizer, nós estamos Então, disponíveis. provavelmente a E Rússia atenção, não está. mas isto tem dois destinatários. Um é os Estados Unidos, que é dizer, não, nós estamos disponíveis sim, para outro é a assumir, Rússia, sim. e outro é a Rússia. Qual é o problema para Portugal? Que não é problema para mim, mas é um problema que tem que ser discutido e deve ser discutido nomeadamente numa campanha eleitoral e por um Presidente ou por candidatos a Não Presidente é? da República. É que Portugal também está disponível para ter tropas nisto. E eu concordo, acho muito bem. Ora, não faz nenhum sentido que isto não seja discutido no Conselho de Estado. Isto tem que ser discutido nos Conselhos de Estado. Neste momento, as chefias militares portuguesas, e bem, estão Precisam a de saber, preparar... claro. Não, estão a preparar-se. Isso é discutido no Conselho Superior de Defesa Nacional, em detalhe, estão a preparar possibilidades de integrar sob comando francês e sob comando britânico, ou forças na Ucrânia, ou em países limítrofes. Como estão em alguns E, portanto, isto pontos do é uma mundo. preparação super complexa, não é uma coisa agora, amanhã vamos para a Ucrânia, isso não existe. E é uma decisão que, aliás, um Presidente da República vai ter que tomar com o Governo. Mas eu só gostava que E você é meio absurdo, nós incorporasse. andamos aqui a discutir o fim das portagens Sim. e com todo o respeito, as maternidades Claro. que estão fechadas, Claro. quando muitos destes assuntos não têm nada a ver com o Nada a Presidente da ver, mas República. deixe-me só lembrar E se há uma coisa coisa. que o Presidente da República é chefe supremo das Forças Armadas e tem uma palavra a dizer na política externa. Com E, portanto, certeza, e por isso há o ainda Conselho de bem, Estado. eu dou graças a Deus por haver um Conselho de Estado, porque pelo menos há agora um dia, agora com a Ucrânia e com a Venezuela são mais dias, em que os candidatos a Presidente falam de coisas que Sim. por acaso lhes dizem respeito. Não, exatamente, eu só queria que E você nos dizem, não é? incorporasse Para terminar, no seu Maria João. raciocínio, está bem, que incorporasse no seu raciocínio, que é o seguinte, nós vamos de reunião em reunião, sim, claro Sim, que hoje não- avançou, porque foi a primeira vez que se disse estas tropas são E estão de prontas comuns para. e estão prontas para avançar. Eu reconheço isso, só que Isso, o Putin, isso tem custos o Putin internos na fica- política interna, porque eles estão a dizer aos sim, franceses e aos ingleses que vão lá pôr tropas. sim, evidente, com certeza, e vão Não é ter as fácil. opiniões públicas São dois contra. governos altamente Não, enfraquecidos. com os dois governos pavorosos, sem apoio Pavorosos, popular ou seja, nenhum. estão em mau estado. Não, sem apoio nenhum e com as opiniões públicas Mas estão- vibrantíssimas. mas assumem não é isso estas que eu quero posições, dizer. pelo menos agora. Isso vai deixar o Putin gelado, porque ele vai continuar a guerra, porque não vai fazer caso. Bombardeou Kiev como poucas vezes, num dia em que se estava quase a festejar o fim do acordo de paz. Portanto, nós temos todos os dias um exemplo de que ele quer uma guerra, ele está numa guerra política. Apesar de tudo, eu acho muito que a mais reunião de hoje foi militar. importante e, atenção, e os Estados Unidos estiveram presentes na reunião. Sim. Não era só entre a Ucrânia... Representados ao mais alto nível. Obrigada, Ricardo Costa e Obrigada. Maria Agora João fazer um Vilés. Conselho de Estado todos os dias E em até às dia de eleições. reis, outra Até para vez a bom semana. ano a vocês e a quem nos escutou aí em casa. Muito obrigada.